viu? Tá. Olá, pessoal que já está conosco. Nós vamos iniciar já. Eu vou virar um pouquinho aqui, senão eu não apareço para o pessoal do Instagram. Aí, pessoal, agora sim, né? Agora dá para ver a gente aqui. Acho que agora tá ok, né? Se você puser um pouquinho mais longe, vai ficar do chão, mais perto da Mariana lá, ó, vai pegar melhor. Isso aí. Meu óculos, meu bem, por favor. Muito aparecendo eu e vai cortar você, né? Não tem problema, né? Não gostei não. Agora sim. Acho que agora tá bom. Então, nós estamos só esperando dar as 18 horas, tá, gente? Pelo nosso ali, faltam 3 minutos, tá bom? Boa noite, a Dila Giacometti já está com a gente. Boa noite, Dila. Não, ali, ó, vai lá, ela tá na... Ah, não, é aqui mesmo. Clica ali, assiste. Isso, clica aí. Aí vai aparecer aqui do lado, ó lá. Ali, ó, vai lá, ela tá na... Ah, não, é aqui mesmo. Clica aí, assiste. Isso, clica aí. Boa noite, a Tânia e a Dila, que já estão conosco. Só que você vai precisar tirar o som, senão vai dar interferência aqui ali embaixo. Boa noite, a Tânia e a Dila, que já estão conosco. Ele vai aparecer. Olha lá, agora clica em cima ali, ó. Isso, aí. Pronto. Aí ele vai... Clica ali nesse espaço em branco. Isso. Aí ali vão aparecendo os comentários, tá bom? Então vamos... Hoje é dia do nosso evangelho, né, pessoal? A Michele chegou aí, ó. Boa noite, Michele, querida. Muito querida. Vamos lá, né? Vamos... Tem alguém aqui? Ah, Thaís. Um beijo, meu bem. Thaís está lá acompanhando a gente pelo Instagram. Uma boa noite, Thaís. Pelo Instagram não vai dar pra ver, né? Dá, é só você vir aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? A Thaís entrou, ó. Tá, mas eu... Aí aqui, ó, Facebook. Olha aqui, onde tem que que tá. ficar voltando? Não. Só se aparecer alguma coisa, mas eu te aviso. Aí se aparecer alguma coisa no Instagram, você clica aqui, tá bom? Vamos deixar no Facebook, porque tem mais... Agradece no final. Tá bom, meu bem. Tudo bem, tá tudo certo. Então vamos começar, pessoal. Vamos começar com a prece, né? Jesus, Mestre amado, iniciando essa reunião de reflexão e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, rogamos o amparo da espiritualidade maior, para que nos inspire
as colocações e a palavra que ergue, que sustenta e que enche de esperança e bom ânimo todos os corações que porventura possam nos ouvir. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade do trabalho que nos preenche a intimidade espiritual, nos impulsionando aos caminhos a que temos sido chamados por Jesus, sob a inspiração do querido professor Eurípedes Bassanufo. Que sejam sempre as ferramentas a transformar em nós as dificuldades que nos impedem de ser espíritos mais felizes. Por isso agradecemos mais uma vez, Jesus, e neste momento nos colocamos à tua disposição para a realização do trabalho que é em teu nome. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 5, o Espiritismo. E eu acabei lendo, gente, o 5, o 6 e o 7, porque é de uma riqueza impressionante para o nosso comentário de hoje. Mas ele começa assim, Kardec começa assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então Kardec já começa nos dizendo que não há nada de fantástico, maravilhoso, inacessível diante do ponto de vista do Espiritismo. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Mais à frente ele vai dizer assim, e eu não vou ler os outros dois itens totalmente, tá? Ele vai dizer assim, o Espiritismo é a terceira revelação, já no item 6, é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos. E aí o próprio Kardec vem nos alertar que a doutrina espírita ele não inventou, não é obra dele. E isso é muito importante ficar claro. Em que pese o fato de que Kardec é um espírito missionário com capacidade moral, intelectual, espiritual de realizar a tarefa que realizou. Lá no item 7, ele vai dizer assim: da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Porque vai explicar das questões da natureza, das questões do espírito. E como somos espíritos, nós vamos compreendendo a finalidade útil de estarmos aqui, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Então, o Espiritismo ele traduz em miúdos aquilo que era complexo para Jesus dizer naquele momento, devido à compreensão do povo naquele momento, o estágio evolutivo do povo naquele momento. É, portanto,
obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Eu sempre faço minhas anotações, então eu vou começar falando, né, sobre essa questão que Kardec nos traz sobre o Espiritismo. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, quando Kardec fala sobre o mundo espírita, não é o mundo daqueles que professam a doutrina espírita ou o espiritismo, mas o mundo espiritual, o plano espiritual, de onde todos nós viemos, independentemente da nomenclatura religiosa, todos nós viemos de lá e para lá voltaremos. Então, fica muito claro, né, nessa definição de Kardec e nesse trecho do Evangelho que eu acabei de ler, primeiro, que somos espíritos reencarnados, que não somos corpos, apesar de muitas vezes vivermos como se fôssemos, né, apenas corpos, deixando de lado a beleza, a oportunidade de refletirmos e agirmos como espíritos, o que nos eleva, o que nos coloca em situações mais felizes do que agindo tão somente com o corpo físico, né? Como se fôssemos corpos. Que a outra coisa que fica claro, que a gente vem do plano espiritual e que nós retornaremos para lá, como eu acabei de falar. E que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E eu sempre costumo falar, né, nas minhas palavras, quando eu vou falar em nome do espiritismo, né, que eu não sou Sônia, eu estou Sônia. Que a única coisa que eu realmente sou, que você é, que o Neto é, que a Mariana é, que está ali, é espírito. É a única coisa que realmente somos. Todo o resto estamos, né? Somos espíritos medianos em processo de evolução, vinculados energeticamente, fluidicamente, por compatibilidade fluídico-energética, a um planeta de expiação e provas. Então, se a vida espiritual nunca cessa, a construção dos nossos afetos nunca morre. Essas vão sendo conclusões que a gente vai chegando. Se a minha vida continua, mesmo quando eu perco o corpo físico, os meus afetos continuam. O conhecimento que eu fui construindo continua. Ele não se perde. E isso dá uma esperança. E mais que isso, dá um conforto na confiança de que nós teremos justiça. Porque se alguém que faz o mal escapa da lei dos homens, não escapará das leis divinas que estão em sua própria consciência. Isso é uma coisa, convido a todos agora, aproveito para convidar, que a gente vai estudar agora na terça-feira próxima, na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, que fica registrado depois, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook. Nós vamos estudar que é Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Como é que é essa questão de Deus para nós, a aplicação da lei divina em nós, tá bom? Então tá todo mundo convidado às 8 horas da noite, terça-feira que vem. Então, essa compreensão de que os meus afetos não se perdem, de que o conhecimento que eu tenho não se perde, isso me dá consolo, justiça e esperança, né, gente? Pelo menos dentro da reflexão que eu faço desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o Espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? E a resposta é a seguinte: ele certamente se tornará uma crença geral e marcará
uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. Então, gente, se tornará uma crença geral, mas não diz aqui, sim, todos se tornarão espíritas. Não. Certamente se tornará uma crença geral. E uma crença geral porque, gente, a hora que a gente puder, do ponto de vista da humanidade, ter as certezas de vida eterna, a gente vai se iludir menos com aquilo que é passageiro. A gente vai se iludir menos com recursos falhos que a gente utiliza, que são fruto do nosso instinto, das sensações, então as respostas mal criadas, os desejos ruins em relação aos outros. Nós vamos nos livrar disso tudo. Imagina uma humanidade que só vai desejar o bem ao outro. Porque se reconhece como espírito e que existe uma consequência, que ele não é só um corpo, que tudo que ele faz tem uma consequência para ele e para a humanidade. Imagine, isso é espiritismo. Então ninguém vai precisar dizer, o espiritismo falou, não tem essa vaidade. Desde que se compreenda o que o espiritismo traz, na intimidade espiritual de cada um, do ser espiritual de cada um, está feita a obra. A obra está pronta, né? Então, só pontuando mesmo, faz parte da natureza o espiritismo e será posto entre os conhecimentos humanos. Ele vai ocupar um posto nos conhecimentos humanos. Então, um conhecimento que esclarece, que consola, que propõe uma mudança de comportamento individual para que haja uma mudança na humanidade. Esse é o objetivo do espiritismo. Que, aliás, no livro dos médiuns, o Espírito da Verdade fala, né? Não pedir ao espiritismo senão o que ele pode vos dar. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, nesse momento em que nós estamos, que a dor, o sofrimento avança, né, gente? Tá aí, tá posto, explícito para todos nós que queremos ter olhos de ver. A dor está aí, espalhada, né? Em que a gente atravessa essa tempestade, o espiritismo bem compreendido, bem sentido, ele é um bálsamo. Desde que a pessoa deseje se fortalecer com o espiritismo, né? Se entendendo, se compreendendo como espíritos e compreendendo o outro como espírito também. Isso é um exercício, não é fácil de fazer, porque às vezes o outro pensa tão diferente da gente, age de uma forma que a gente acha tão inconsequente, tão diferente, que acaba acionando conteúdos doentes que nós trazemos. Então a gente fica com raiva, indignação, revolta, ou seja, a gente cai, né, em termos vibratórios. Nossa sintonia mental e vibracional vai para baixo, né? Então, olhar o outro como espírito nos traz equilíbrio, porque não vai acionar em nós essa revolta, vai acionar em nós o desejo de colaborar com uma psicosfera melhor, para que aqueles que são espíritos que podem tomar decisões que alterem esse quadro, tenham força para realizar a tarefa deles. Então a gente acaba sendo colaborador para que esses espíritos inconsequentes recebam uma limitação dentro do seu campo de ação. Então a gente precisa ter consciência da nossa colaboração, da nossa responsabilidade diante disso. É importante esclarecer, né? Eu coloquei aqui, até anotei, que o espiritismo não pode e nem vai alterar os compromissos de que cada um assumiu perante as leis divinas. O espiritismo não tem como fazer isso. Aliás, ele traz essa proposta de cada um assumir a sua tarefa diante das leis divinas, a consequência de suas obras. Mas eu posso garantir para vocês que o conhecimento e principalmente a vivência do espiritismo vai te aproximar de Jesus e vai te dar a inspiração, a coragem, a força para lidar com a situação, com as pessoas que, na nossa percepção, são as dificuldades que a gente tem, inclusive dentro dessa pandemia. Então, colocado isso, né? Deixa eu ver só o meu tempo, como é que tá? É isso, tem mais 5 minutinhos, né? Antes da gente ir para alguma pergunta que alguém queira fazer de repente, mas a gente ainda não tem pergunta, né? Então, a gente vai responder uma pergunta, colocado tudo isso que eu coloquei, a gente vai responder uma pergunta de forma geral aqui, da Juliana Pavanelli, que no estudo de terça-feira, na introdução
a doutrina espírita, né, que está a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, nós fizemos na terça-feira passada, está gravado aí, gente, no Instagram, no IGTV e no Facebook, procurem para quem não assistiu. Então ela perguntou assim, essas mortes em massa, por quê? Para quê? E aí eu vou trazer aqui uma abordagem geral, né, gente? Porque a gente não tem como avaliar individualmente qual é a finalidade útil dessas mortes para cada espírito que está ou desencarnando por causa do Covid, ou ficando aqui vendo um ente querido desencarnar por causa do Covid. Então, a primeira colocação é que a morte é do corpo, não é do espírito, né? Enquanto o corpo morre, o espírito se liberta de um corpo que não lhe serve mais para a atuação, para a desenvoltura daquele espírito, dentro da necessidade dele. Que cada espírito, no que se refere a desencarne, cada espírito se compromete com um desenlace específico e único a atender o resultado da sua obra. Seja uma obra milenar dos tempos de outra encarnação, seja uma obra, uma consequência de suas escolhas nesta encarnação. A pandemia traz para todos nós desafios, provas, mas também oportunidades. A oportunidade de reeducação, de reparação diante das leis divinas, e para aqueles que não estão sendo atingidos diretamente, de forma negativa ou na perda de um ente querido ou financeira, não estão sofrendo esse impacto, porque a maioria está, fica a oportunidade de nos sensibilizarmos para algo além do que a gente vê do ponto de vista material. Da gente sensibilizar com o sofrimento daquele que está passando pela situação. Os desencarnes em massa ou flagelos coletivos, eles ferem a todos nós. Não é possível, a não ser que o espírito esteja numa condição muito, muito doente, né, do ponto de vista moral, ele não vai se sensibilizar. Mas é impossível quem está dentro de um mínimo de normalidade não se sensibilizar diante disso, né? E convida a gente à caridade que estiver ao nosso alcance fazer, porque é muito sofrimento. Então é uma baita de uma oportunidade de exercitar o cristianismo que está em nós. Sônia, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Reze. Tenha a palavra boa, fala. Pode falar. Faça a oração, né? Faça suas preces. Ampare o outro com a tua palavra, com a tua oração, com uma vibração de colaboração com a psicosfera do nosso planeta, diferente. Agora, se você está no sofrimento, aí peça a ajuda. Às vezes, a pessoa que está sofrendo pede a ajuda e Deus, através de Jesus e seus prepostos, intui a gente de ser o representante dele no amparo àquele ser. E aí a gente fica, ai, mas que coisa ruim, mas que coisa ruim, mas que coisa ruim, e não sai do lugar, sendo que a gente poderia ser aquele instrumento de aliviar a dor do próximo. O Neto sempre fala, ele tem uma frase que é a seguinte: se a prova do outro é passar pela dor, a nossa é aliviar a dor do próximo. Então esse é o nosso compromisso. No Livro dos Espíritos, deixa eu ver, aqui, a pergunta 739 e 740 trata dos flagelos. Então ele diz assim, ó: os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, tornando-o capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então é um celeiro de tanto sofrimento, que é um celeiro de oportunidade da gente ser caridoso, né? E para encerrar nosso evangelho de hoje, Juliana, eu estou vendo que você escreveu alguma coisa, mas de longe eu não consegui enxergar. Está aqui? Cresci na Igreja Católica, mas tenho lido sobre o Espiritismo
E ele, por sua vez, tem feito mais sentido em minha vida. Mas minha dúvida, existe pecado mortal? Pecado que nos condena à morte eterna? Não, Juliana, não existe. Aí eu adoro, viu, Juliana, a sua participação, porque a gente pode ir trazendo isso nos outros evangelhos, né? A participação de todos, né, gente? Quem quiser colocar aí, mas a Juliana tem trazido essa riqueza de questionamentos. Não existe, Juliana, o Espírito para Jesus e para Deus é aquele que vai evoluir e que terá sempre uma nova oportunidade de se reerguer. A morte não existe, como sempre diz o Divaldo, né? O Espiritismo matou a morte. Então o Espírito vive milenarmente, para sempre, evoluindo sempre, viu? Então, esperança sempre. Fala, Mariana, pode falar. Berço e túmulo não significam início e fim. São apenas situações por que o Espírito passa para o seu progresso. Portanto, nós já existimos antes do berço e continuaremos existindo após o túmulo. Porque a nossa essência é espiritual, somos espíritos. O que fica é o corpo, o espírito continua vivendo. E, portanto, ele é a somatória de todas as suas experiências. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Os nossos atos geram consequências. E também, diante disso, existem os agravantes e os atenuantes. Às vezes a gente comete determinado ato, vamos dizer assim, até numa forma de mais amplitude, determinado delito, em decorrente da situação que a gente estava, daquele momento difícil porque estávamos passando. Então Deus leva tudo isso em consideração. Então existem os atenuantes e os agravantes. Por isso, o mesmo fato cometido por um espírito não tem a mesma consequência, não tem o mesmo peso para ele, como um mesmo fato cometido por outro espírito que se encontra numa situação diferente. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsáveis nós somos pelos nossos atos. Mas não existe pecado mortal. Perfeito. E só um recado, né? Aqueles que nesse momento estão sofrendo, principalmente a dor da separação momentânea de espíritos amados que estavam encarnados e desencarnaram por causa da Covid. Eu anotei aqui umas 5 pontuações. Ele vive. Esse espírito continua vivo. Deixou o corpo, mas continua vivo. E ele está livre de um corpo que não servia mais. Eu recomendo que faça as preces para este espírito. De gratidão, de pedido para ele ser amparado, porque a prece chegará até ele. Que você, se tiver oportunidade, faça a caridade em nome dele. Dedique a ele toda a ação na caridade que você fizer. E a certeza, isso aqui me emociona, porque meus pais já desencarnaram, minha irmã mais velha já desencarnou, meu sogro já desencarnou, a avó do neto já desencarnou, então eu já vivenciei vários lutos. E a minha alegria é saber que um dia eu abraçarei esses espíritos, eu estarei com eles. E se me for possível, a espiritualidade pode me levar ou trazê-los no momento do sono do corpo físico, para que a gente possa matar a saudade, possa conversar, possa se abraçar. Então, peça isso também. A gente tem o direito de pedir esse amparo e quem sabe a gente pode ser beneficiado, né, por esse momento delicado de amorosidade. Coloquem aí a água de vocês pertinho, né? Vamos fazer uma prece, rogando pelo passe e pela fluidificação da nossa água, tá bom? Quando nós colocamos um copo de água, um recipiente com água e oramos, os amigos espirituais mensageiros de Jesus vêm e depositam naquela água todas as energias que são benéficas e favoráveis ao nosso equilíbrio espiritual. Então é importante que a gente coloque a água e que depois a gente faça uso dessa água, porque ali está sendo depositado o medicamento que a gente mais necessita espiritualmente falando
naquele momento. Muito bom, porque assim fica esclarecido, né? O que é água fluidificada, né? Então, você faz a prece? Né? Tá bom. Então, vamos aí no seu lar, onde você está, feche os olhos, traga à sua mente a figura amorosa de Jesus, com uma túnica muito alva, muito branca, os cabelos encaracolados, essa imagem que nos foi trazida desde sempre, com as mãos, os braços abertos, a nos aconchegar próximo ao seu coração. Em seguida, Jesus, estendendo a mão sobre as nossas cabeças, depositando ali as vibrações de sua amorosidade infinita, de suas certezas de vida eterna, limpando cada um dos nossos centros de força, reequilibrando, restaurando, realizando a limpeza de cada um dos nossos centros de força. Que a gente possa sentir as doces e suaves vibrações de Jesus caindo sobre nós, perpassando todo o nosso corpo, nos trazendo a harmonia íntima, a renovação de nossas forças, o bom ânimo e principalmente a esperança. Que neste momento as equipes espirituais responsáveis pelo seu lar possam agir em seu benefício, derramando sobre a água os fluidos benéficos e salutares, a fim de atender à necessidade sua e dos seus familiares. Se conosco, Mestre, neste momento em que em sintonia contigo aurimos forças e vibrações que nos reerguem, nos sustentam neste caminhar, neste momento tão delicado do nosso planeta. Que sejamos nós os colaboradores benditos da tua seara amorosa. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Agradecendo a presença da Dila Giacometti, da Tânia Lima, da Michele Carregari, da Sandra Campoli, lá de Votuporanga, um abraço. Sandra, a Tatiana Bassi, a Patrícia Crema e a Juliana Pavanelli. Esses no Facebook. Agora vamos ver aqui no Instagram. Lá. Aqui. Aí, isso. Aí. No Instagram. A Thaís, lá de Santa Maria. No Rio Grande do Sul. No Thaís, Rio Grande do Sul. um beijo. A Adriana. Beijo. A Giovana, lá de Uberlândia. E o Fernando e a Selma, aqui de Jabuticabal. Isso, amigos todos queridos. Grandes amigos queridos. Muita gente querida. Gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Se puderem, terça-feira estaremos juntos novamente ao vivo. Tá bom? Eu vou me aproximar das câmeras para poder desligar. Vocês vão ver meu rosto desse tamanho. Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.